meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Como passaram o feriadão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Legal, né? Então, vamos já início a mais uma semaninha de aula, tá certo? Nossa aula agora será de História e hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Só que antes já tinha começar a explicar. Hoje nós vamos ouvir o hino nacional, tá certo? Então, posiçãozinha, né? Mãozinha para trás, ou as duas mãozinhas para trás, ou uma mão para trás e a mão direita em cima do peito, do coração, tá certo? Olhando para frente e prestando atenção na melodia e na letra do nosso hino nacional. Então, vamos lá ouvir? Vai começar. Então, meus amores, gostaram de ouvir o nosso hino? Que bom! Então, agora vamos falar um pouco sobre a independência do nosso país, a independência do Brasil, certo? Então, no dia 7 de setembro, comemoramos todos os anos em nosso país como o dia de nossa independência. Isto é, o dia em que o Brasil tornou-se independente de Portugal. O processo de independência
aconteceu de maneira paralela aos movimentos de independência que aconteciam nas colônias da Espanha, né? Esse processo de independência, ele teve como grande personagem Dom Pedro, né? Que na verdade era Pedro de Alcântara e passou a se chamar de Dom Pedro, passou a ser chamado Dom Pedro depois, né, da independência do nosso país, e também José Bonifácio de Andrada e Silva, que era um grande amigo de Dom Pedro e que, após a independência, tornou-se ministro do reino, certo? Nossa independência aconteceu como um reflexo direto da tentativa da burguesia de recolonizar o Brasil. Então, ou seja, quando a família real veio para o Brasil, né, a família de Dom Pedro, e Dom João VI, que era o rei de Portugal naquela época, ele nomeou o Brasil como um reino. O Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um reino. Só que muitas pessoas queriam que o Brasil voltasse a ser colônia novamente. Então foi por isso que Dom Pedro ele decretou, né, a independência do nosso país, certo? Então, as pessoas eles queriam reverter os avanços que tinham acontecido no país, principalmente as questões econômicas, certo? Então, devido a isso, foi-se dada a iniciativa para a independência do nosso país. Então, como eu falei, a família real ela veio para o Brasil, né, com medo das tropas napoleônicas que tinham invadido Portugal. Então, Dom João VI, que era o rei de Portugal naquela época, ele ficou com medo e trouxe toda a sua família para o país. Passou-se alguns anos aqui no nosso país e quando tudo se acalmou lá em Portugal, ele resolveu voltar novamente para Portugal, mas deixou aqui no nosso país o seu filho, Pedro de Alcântara, para governar o nosso país. Então, só que antes de ir embora para Portugal, né, Dom João VI, ele esvaziou os cofres do nosso país. Então, levando quase todo o ouro com ele para Portugal. Então, quase todo o ouro que tinha no nosso país, Dom João VI levou com ele para Portugal. Mas deixou aqui o seu filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente. Os portugueses, porém, não gostaram da permanência de Dom Pedro no Brasil, pois queriam que o Brasil voltasse à posição de colônia. Foi o que a tia já falou, né? Os brasileiros elaboraram, então, um documento assinado por milhares de pessoas, pedindo a sua permanência no Brasil. Dom Pedro se mostrou favorável à solicitação. E foi quando ele disse a famosa frase, né, dita por Dom Pedro: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Essa declaração de Dom Pedro foi feita no dia 9 de janeiro de 1822, data que ficou conhecida como o Dia do Fico. Então, Dia do Fico é comemorado no dia 9 de janeiro, certo? Foi a data em que Dom Pedro disse ao povo brasileiro que continuava, que ficava no nosso país. Então, dias depois, né, do Dia do Fico, Dom Pedro formou seu ministério, nomeando para ministro do reino José Bonifácio de Andrada e Silva. Com as ameaças de Portugal continuarem, Dom Pedro, que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Puxando a espada, gritou: independência ou morte. No dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, com o nome de Dom Pedro I, certo? Então, gente, essa foi a história da independência do nosso país. Nosso país
pertencia a Portugal, né? Veio então a família real para o Brasil. Passou-se alguns anos, Dom João VI resolveu, juntamente com a sua família, voltar para Portugal. Nessa volta para Portugal, esvaziou todos os cofres do nosso país, levando com ele quase todo o ouro do nosso país para Portugal, e deixou seu filho Pedro de Alcântara aqui para comandar o nosso país, né? Deixou ele aqui como príncipe regente, certo? Devido às ameaças de que o Brasil tornaria-se colônia novamente de Portugal, Dom Pedro, com a ajuda de Maria Leopoldina, que era sua esposa, e de José Bonifácio de Andrade e Silva, que era seu amigo e tornou-se ministro, né, do reino depois, conseguiu, né, aí proclamar a independência do nosso país, certo? Então foi no dia 7 de setembro de 1822 que às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro gritou a famosa frase, disse a famosa frase: independência ou morte. E o que é que ele quis dizer com essa frase? Independência ou morte, né? Que ou Portugal, né, libertava o país, deixava o Brasil virar um país livre, ou iria haver uma guerra, né, entre o Brasil e Portugal, certo? Então, essa é a história do nosso país, certo? Aí na apostila de vocês, na página 38, tem uma atividade para vocês realizarem, certo? Pode dar uma pesquisada aqui pelas páginas 35, 36 e 37 para que vocês possam responder essa atividade. Ou até pela explicação que a tia deu, dá para vocês realizarem também, tá certo? Então, agora nós vamos falar sobre os símbolos nacionais. Então, meus queridos, peguem aí agora essa atividadezinha, certo? Então, ó, recortem assim, que nem a tia recortou, e colhem aí no caderninho de história de vocês, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre os símbolos nacionais, certo? Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. Segundo a Constituição, os 4 símbolos oficiais da República Federativa do Brasil são a bandeira, o hino, né, o hino nacional, o brasão da República e o selo nacional, certo? Sua apresentação e o seu uso são regulados pela Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, certo? Então, aqui, nessa outra folhinha, aí em casa vocês têm os 4 símbolos nacionais. Então, vocês também vão recortar e vão colar aí no caderninho de história de vocês, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os símbolos nacionais. Então, primeiro nós temos aqui, ó, o brasão nacional, ou armas nacionais, né? Também podemos dizer assim. Elas representam a glória, a honra e nobreza do Brasil. Elas aparecem em papéis oficiais e nos edifícios públicos, como Palácio do Governo, ministros e quartéis. Então, esse símbolo aqui são as armas nacionais ou brasão nacional, certo? Este outro símbolo aqui é o selo nacional. O selo nacional tem a finalidade, né, e a autenticação dos documentos oficiais expedidos pelo governo e em diplomas também. Então, esse selo aqui, ele aparece, né, nos diplomas ou então em documentos oficiais expedidos pelo governo. Então, tem que ter esse selo aqui, certo? Esse outro símbolo aí que vocês todos conhecem, né, é a nossa bandeira nacional. Suas cores representam as matas, o ouro, o céu,
a paz e os estados brasileiros que são representados pelas estrelas. Então, a quantidade de estrelas que tem é a quantidade de estados que o nosso país tem. Depois nós vamos trabalhar lá no Dia da Bandeira, que é lá no dia 19 de novembro, o significado de cada cor da bandeira e o significado das estrelas mais detalhadamente, certo? E por último aqui, nós temos o hino nacional brasileiro, né? O hino do nosso país, tá certo? O hino nacional brasileiro tem a letra de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva, tá certo? Então, gente, esse é o hino brasileiro. Mas nós também temos o hino da independência do Brasil, né? Que não sei se vocês conhecem, mas também é um hino muito bonito, tá certo? Depois, em outra oportunidade, a gente escuta o hino da independência, ok? Então, aqui estão os 4 símbolos nacionais, que são as armas brasileiras ou o escudo brasileiro, o selo, certo? A bandeira nacional e o hino nacional. Então, são esses os 4 símbolos nacionais do nosso país. Vocês também têm aí essa folhinha, né? Que é uma atividade para fazer. Vocês vão recortar e colar aí no caderno de história e depois vão responder. Primeira questão diz assim: leia as informações e identifique os símbolos. Então, você vai lendo aqui e vai dizer se está falando das armas brasileiras, do selo, da bandeira ou do hino nacional. E a última questão diz: escreva o nome dos símbolos nacionais. Então, você vai escrever o nome de cada um símbolo aqui no tracinho, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de história de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a história do nosso país, da independência do nosso país. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.